Olá, Simone, boa noite. Olá, boa noite. Bom estar aqui com vocês. Vamos esperar o pessoal vir chegando, vir entrando, né? Tá, Estamos aqui morrendo de calor nessa cidade, Brasília, né? Brasília. Muito calor. Olá, sejam Calor. bem-vindas. Maristela, Maristela, deve ser, né? Maristela, isso. As pessoas chegando. Eu tinha pensado que era 8 horas, olha, ainda bem que eu fui lá conferir nossa conversa. Diana, seja bem-vinda. Vocês estão ouvindo aí a gente bem? Eu estava aqui ajeitando aqui. Carlos, seja bem-vindo. Gente, a nossa live de hoje, ela é uma live muito importante, né? Eu venho batendo nessa tecla, né, da educação na síndrome de Down e nas várias metodologias que podem existir. E como o Theo estuda em escola Montessori, né? E aí eu conheci a Simone, que tem um projeto muito bacana, e da qual eu sou aluna. E aí hoje eu trouxe a Simone, ela aceitou. Muito obrigada, Simone, por estar aqui com a gente, né, nessa live, trazendo todo o seu conhecimento, sua experiência. Bem-vindos a todos que estão chegando agora. Estamos iniciando aqui a nossa live com a Simone Galvão, que é mãe do Adrian Galvão, que tem 8 anos e que também tem síndrome de Down, né? Ela é formada pelo Centro de Educação Montessori de São Paulo, que é reconhecido pelo Montessori Accreditation Council for Teacher Education, é isso? Me corrija. Isso, MECT. Reconhecido pela Organização Montessori do Brasil, experiência em salas de aula montessoriana, incluindo salas em escolas internacionais localizadas em São Paulo. Experiência em conhecer escolas e famílias por todo o Brasil e as várias maneiras de fazer Montessori em contextos diversos. Oferece consultoria para as famílias e escolas que desejam usar o Montessori ou melhorar a relação entre adultos e crianças com necessidades especiais. Em 2015, foi palestrante convidada pelo CEPEC, no curso de pós-graduação sobre síndrome de Down, do Dr. Zan Mustache, em palestra da Adriana Silveira. A Simone é idealizadora do projeto Montessori Daycare, que é o Montessori T21, para crianças especiais, ministra cursos, palestras para pais e educadores. Faz atendimento individual às famílias e educadores, promove assessoria nas escolas para atendimento de crianças com síndrome de Down e trabalha com acolhimento de famílias. Hoje, o projeto conta com recursos próprios, atendendo por volta de 700 famílias ao redor do Brasil e algumas no exterior, e eu sou uma dessas famílias que é atendida pela Simone, pelo Montessori Daycare. Simone, bem-vinda mais uma vez, boa noite, gratidão por você estar aqui. A todos que estão chegando, sejam bem-vindos. E bem-vindas. Muito bom, muito bom, muito grata pelo convite. Fico sempre muito alegre de fazer live, feliz mesmo de poder contribuir um pouquinho, né, do nosso conhecimento, daquilo que a gente pratica todo dia. Eu sempre falo que a minha maior experiência é ser mãe do Adrian. Minha pós-graduação é ser mãe do Adrian, né? É nada como estar com eles 24 horas por dia. E fico muito grata, Jordana, por esse convite, porque quanto mais a gente, vamos dizer assim, falar a respeito da criança com síndrome de Down, da inclusão, falar a respeito de suas habilidades, né? E mais a sociedade também pode conhecer melhor os nossos filhos da boca de quem está com eles 24 horas, né? Então, eu gosto muito de falar assim, os profissionais que não têm filho com síndrome de Down, eles conhecem pouco, é muito mais de teoria, muito mais de clínica, né, de estar com as crianças, mas as mães são peritas, né? Verdade. Então, eu vejo que isso é muito importante a gente passar o que a gente pode
como mãe, como educador, mas principalmente como mãe, né? Aquilo que a gente pode ofertar de conhecimento. Muito bom, grata, viu, Jordana, pelo convite. Você. Então, Simone, conte um pouquinho para a gente sobre a metodologia Montessori, sobre como você criou o Montessori Daycare e como ele tem ajudado as crianças nessa questão da autonomia, do aprendizado, né? É muito interessante esse assunto, porque as pessoas conhecem Montessori, né? Eu falo Montessori, mas o certo é Montessori, do jeito que você falou, tá certo. As pessoas conhecem muito por móveis, por decoração, e acham que são brinquedos pedagógicos. As pessoas confundem muito o que é Montessori, porque se tem um mercado muito grande, e o nome de Montessori é usado nesse mercado infantil. E as pessoas realmente não conhecem profundamente o que é o método Montessori. Então, eu acho importante a gente falar um pouquinho, bem brevemente, a respeito dessa pedagogia científica, né, que são materiais estruturados para o desenvolvimento infantil da criança. É uma pedagogia onde os professores são especializados em desenvolvimento infantil, especializados no material, para que possam trabalhar esse material de forma estruturada, numa sequência pedagógica organizada, né? No mundo todo ele é trabalhado muito bem pelos países de primeiro mundo que têm como alicerce principal a educação, seja ela de base, dos 0 aos 3 anos, dos 3 aos 6, até ensino médio, ensino fundamental e faculdade. Os países que têm como base uma boa educação, eles trabalham na base montessoriana. Mais de 100 anos de comprovação. Então, o método Montessori, longe de mim querer ser defensora desse método, porque, de verdade, o método Montessori nem precisa de defesa de alguém, porque é cientificamente comprovado há mais de 100 anos, tem pessoas cientistas que estudam, neurocientistas que estudam esse método, né? Então, o mais importante, eu sinto, do método Montessori é realmente as bases dele no adulto preparado, no ambiente preparado para o atendimento da criança e no material preparado, aonde a gente vai transportar todo o conteúdo pedagógico que você ensina para uma criança ao longo da vida acadêmica dela, né? Você vai pegar esses conceitos abstratos que a gente aprende de forma muito abstrata e materializar em conteúdo concreto, num material estruturado, bonito e muito bem pensado para o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, isso facilita para a criança sem deficiência e isso facilita para a criança com deficiência. Então, eu conheci esse método por acaso, Jordana, quando o Adrian nasceu, que eu estava querendo trabalhar alguma coisa que eu pudesse desenvolver o cognitivo do Adrian de forma completa, que eu não precisasse tanto terceirizar essa educação e essa parte pedagógica. Eu queria vestir a camisa realmente, né? E aí eu me encontrei com o método montessoriano, que é muito completo e trabalha todas as áreas que meu filho precisava. E aí eu fui fazer o curso e fui me formar. Então esse curso é um curso muito específico, né? Completo. Eu não fiz cursinhos extras, nem online e nem presenciais, vamos dizer assim, sem uma estrutura baseada num concreto do começo ao fim. Eu quis fazer o curso completo mesmo para poder ter essa experiência e me formar para poder atender também outras crianças. Então, agora o Montessori T21, Jordana, ele foi baseado no método Montessori, mas ele é estruturado para crianças com síndrome de Down, porque ao longo do tempo, o método Montessori ele foi utilizado para crianças sem deficiência. Até hoje é utilizado para crianças sem deficiência no mundo inteiro. E para você trabalhar com criança com síndrome de Down em sala de aula com esses materiais, apesar de ser ótimo para eles, a forma de apresentação e o desenvolvimento da professora para trabalhar com esses materiais na síndrome de Down é diferente. Então eu tive que fazer todo um método para a síndrome de Down, quer dizer, baseado no Montessori, usando material montessoriano, mas com a prática para a síndrome de Down, que é um pouco diferente. Bacana. Eu sou suspeita para falar do Montessori, porque o meu filho mais velho,
Ele estudou, né, na escola Montessori aqui em Brasília. Hoje ele tem 13 anos. E eu digo que foi um aprendizado assim que ele vai levar para a vida inteira, né? E aí, quando aqui em Brasília a escola só vai até o 5º ano. E aí nós decidimos colocar TEL e eu acho que foi a decisão mais acertada, né, que nós tivemos. Mas eu sentia falta disso que você falou agora, de um trabalho mais específico, né? Então a gente vem trabalhando com TEL em casa, o que eu tenho aprendido no curso com você. Daí veio a pandemia, eu tive que virar mãe, professora de novo, porque eu sou professora, né? Fui professora, não de criança, mas fui professora. Então, a gente tem que se reinventar e eu digo que me ajudou muito em relação ao TEL, né? Esse pouquinho que a gente aprende ali, um pouquinho a cada dia, e trazer para ele essa vivência montessoriana para dentro de casa. E como que a gente pode trabalhar isso, né? As pessoas querem saber como que auxilia, como... Cadê as minhas perguntas aqui para a gente começar, né? Eles falam, né, para crianças com comprometimento intelectual, que você fala comprometimento intelectual, né? As primeiras atividades devem incentivar aí, né, a autonomia, a oralidade, para compreender melhor as regras, né? O mundo em que a criança vive, ali o ambiente, para elas se organizarem, se acalmarem, né? Aí, a partir desse momento, é que a gente vai iniciar um processo de pré-alfabetização, né? Como seria isso? Porque o que acontece? Se a gente for levar em consideração que a criança com síndrome de Down, e me assusta muito quando eu escuto, olha, dá remédio para ele, ou olha, você precisa levar ele num terapeuta específico porque ele não foca, ele não se concentra, então me assusta um pouco esse discurso, às vezes, que a gente tem recebido como mãe, né, de criança com síndrome de Down, e levamos os nossos filhos nos profissionais, porque isso faz parte da deficiência intelectual. A falta de foco, a falta de concentração faz parte da deficiência, está dentro do pacotinho dela. Então, nós como profissionais vamos estar trabalhando com uma criança que já tem uma dificuldade de foco e concentração. Então, Maria Montessori trabalha isso no sentido de trabalhar os primeiros níveis de desenvolvimento infantil. Quais são eles, né? Fala, comportamento, autonomia. Então, você vai trabalhando com a criança esse desenvolvimento para que ela estruture o seu cérebro, para que ela tenha um amadurecimento cognitivo ali focado, principalmente nas funções executivas. Para quem não sabe, funções executivas são as habilidades que os seres humanos têm, básicas, para que faça tarefas diárias, com começo, meio e fim, resumindo a história, né? Então, o que acontece? A criança com síndrome de Down, ela tem uma dificuldade muito grande nessas habilidades, não todas, mas a grande maioria, e aí a gente começa a ver que o cognitivo dela precisa estar trazendo isso de fora para dentro, quer dizer, eu preciso ensinar essas funções, essas habilidades, para que eu possa desenvolver isso e chegar na alfabetização. Então, não adianta eu trabalhar letras, eu trabalhar sílabas, eu trabalhar, vamos dizer, escrita, né? Eu trabalhar processo de coordenação motora fina, se a criança ainda não consegue nem sentar na mesa para poder aprender um conteúdo básico, né? Ou então para poder trabalhar visualizando o que é que eu estou ensinando, sabe? A criança ter a capacidade de olhar o que você está fazendo, de olhar para a sua cara e conseguir, é isso que ela está falando, então eu vou lá fazer. Então a criança, você está tentando ensinar, ela está olhando para o teto, para o chão, levanta da mesa, vai embora. Não tem um comportamento que facilite esse aprendizado. Então a gente trabalha essa base primeiro, Jordana, a gente trabalha essa base para que a criança aprenda essas habilidades, né? É óbvio que ela vai continuar com a deficiência intelectual, ela vai continuar com as suas dificuldades, né? Mas a gente vai trabalhando uma a uma, melhorando e desenvolvendo essas habilidades devagar no tempo dela, que às vezes é um tempo muito extenso, é longo esse tempo, e aí a gente vai conseguindo chegar onde eu quero.
O que que é que eu quero como mãe? O que que a Jordana quer como mãe ou como educadora? Que essa criança sente na mesa ou num tapetinho montessoriano com algum material e seja capaz de olhar, de conseguir entender o que o educador está passando, mesmo que seja num tempo reduzido, né? Pouquinho foco, pouquinha concentração, mas naquele pouquinho de tempo ela conseguir fazer alguma coisa útil, alguma coisa funcional, aquilo que ela vai aprender e levar para outros conceitos. Então, a gente faz essa base. E essa base, Jordana, infelizmente, as pessoas terceirizam, procuram nos terapeutas, né, fora aquilo que a gente precisa de verdade fornecer dentro de casa. Porque essa base, ela é fornecida todos os dias dentro da nossa casa. Aqui na pandemia eu tive que aprender, me reinventar, né? Porque Theo, Uhum. ele faz tudo bonitinho com todo mundo, menos comigo, né? Então, então a gente tem que se reinventar. Então, todo dia eu faço isso que você está dizendo, dentro de uma brincadeira, dentro de uma historinha, dentro de uma música, né? Mas eu tenho certeza que ele está aprendendo. Hoje à tarde ele estava sentadinho ali falando assim, A, B, ou seja, tá lá, né, na cabecinha dele, ele está aprendendo. E isso aí Uhum. demonstra que o pouquinho que a gente faz está sendo útil, né? Está sendo, ou seja, está fazendo efeito, né? Exato, está fazendo efeito. E o mais importante, aquilo que aprende com emoção, aquilo que aprende com prazer, jamais esquece. Sim. Então, esse é o grande ponto que eu acho que a gente precisa sempre estar trabalhando com os nossos filhos, né? Não forçando, não trabalhando traumas pedagógicos, né? Para que a gente possa também dar a eles a oportunidade de ser criança. Isso eu sinto muita falta, sabe? A gente coloca metas o ano inteiro para os nossos filhos com deficiência. Metas, 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 e eles não conseguem relaxar, assim, ter momentos de infância, né? Ter momentos de ser feliz como eles são, sem as pessoas ditarem as regras. Isso eu acho extremamente importante. E isso acaba que traz uma ansiedade também para os pais, né? Meu filho precisa ler, meu filho precisa ser educado e precisa, e acaba que prejudica tanto a criança quanto os pais também, né? Exato, exato. Aí vem uma pergunta, o que pode dificultar o processo de aprendizagem na T21? Acho que você já explicou mais ou menos dentro do que... Eu quero só complementar nessa pergunta que você fez, Jordana, que é o seguinte, tem uma coisa que as pessoas não falam, mas o que dificulta muito no processo de aprendizagem da criança com síndrome de Down são os traumas pedagógicos. É o forçar, sem a criança compreender a função. Então ela começa a pegar uma birra tão grande e coisas tão prazerosas. Eu já peguei bebês para trabalhar, estímulos sensoriais comuns, com água, com gel, com farinha, com areia. E por incrível que pareça, coisas que crianças adoram fazer bagunça com esse tipo de material, e bebês com síndrome de Down fugindo, chorando e não suportando a atividade. Então, se você pega uma criança sem deficiência e bota na frente de um material desse, eles amam fazer. E as crianças com síndrome de Down não são diferentes, gostam também. Só que estão tão cansados de tantos afazeres, né, desde que nascem, uma agenda tão grande, excesso de estímulos, que isso a gente não vê no bebê, essa repulsa, né? A gente vai sentir de verdade essas birras, essas repulsas e essas oposições quando a criança começa a trabalhar a parte pedagógica realmente para a alfabetização. A gente vai sentir isso com mais clareza, assim, com 8, 9 anos de idade, a criança não suporta mais. Isso atrapalha muito o desenvolvimento deles. É estressante, né? Um estresse ali que vai somando a vida toda, né? É isso mesmo. É uma vida, né, Jordana? 8 anos, 9 anos, é uma vida. Sim. É uma vida, né? Sim, tem uma pergunta aqui. Como funciona a memória visual na síndrome de Down? É porque todo mundo diz, né? A pessoa com síndrome de Down
aprende muito mais olhando do que ouvindo. O doutor Zan mesmo fala isso, né? Uhum. Porque assim, na verdade, eu sempre gosto de falar que eles são sensoriais, né? Isso eu aprendi inicialmente com o Dr. Zan, depois a gente foi estudar em Montessori, Maria Montessori, já há 100 anos atrás, já percebeu isso, através de Tarde, de Segan, que foram os percussores desse trabalho com crianças com deficiência, né? Ali naquele momento em que essas crianças eram colocadas em hospitais psiquiátricos, e eles começaram a trabalhar dizendo, não, peraí, calma aí, eles não são malucos, eles têm um problema de desenvolvimento, vamos trabalhar a educação, eles precisam saber comer, eles precisam saber ir ao banheiro, saber beber uma água num copo, e quando naquela época eles eram vistos como doentes mentais graves, eram jogados com adultos com doenças mentais graves, e eram incapacitados de aprender coisas básicas. Então, Maria Montessori já vem falando disso, e ela alfabetizou as crianças com deficiência na época dela, já trabalhando na base da vida prática, da autonomia e do sensorial. Então, através desses estudos empíricos ali com as próprias crianças nos hospitais psiquiátricos, eles perceberam que eles eram sensoriais, extremamente sensoriais. E que eles aprendiam no concreto, assistindo, vendo, pegando, pela questão sensorial. E eles não aprendiam ouvindo longos discursos. Por isso que nas escolas jordanas, infelizmente, nós ainda não temos educadores formados que conheçam profundamente crianças com deficiência na memória auditiva, por exemplo, como é o caso da síndrome de Down, aonde a gente sabe que eles precisam do apoio visual para o aprendizado, que eles aprendem muito mais através do sensorial e do apoio visual, quer dizer, aquilo que eles veem, aquilo que eles pegam, aquilo que eles aprendem, por exemplo, eles não esquecem nunca mais. Eles não têm um problema de memória. A memória é melhor que a nossa, porque compensa. Eles têm dificuldade em ouvir o que você está explicando, discursos, longos discursos com palavras difíceis, aí eles têm que ouvir, formular aquilo e ter que levar isso em abstração, ali na atividade, na apostilada, né, e etc. Então, assim, isso é muito difícil para eles. Então, esse é o grande ponto, sabe, da memória visual, a memória auditiva, e que é muito conhecido, mas pouco usado, pouco trabalhado, né, de verdade. E aí, o que nós vemos na parte pedagógica são discursos. A professora dá aula na frente da lousa, eles querem que a criança com síndrome de Down fique na frente do computador, assistindo aula, ouvindo discurso, eles não entendem nada, né? Tá falando japonês com os caras. Não dá certo. Aqui não deu. Aqui a aula online foi um fracasso. Não dá certo. Eu vou fazer o quê? Não deu, não é? Não, e a gente não pode se frustrar com isso. As mães, o que eu falo para as mães dos meus cursos, das minhas palestras, é assim: o que falta é a mãe conhecer a síndrome de Down e saber quais são os pontos da dificuldade. A hora que você descobre os pontos de dificuldade, que você conhece a síndrome de Down e as suas habilidades e dificuldades, você sabe trabalhar com essa criança, e aí o que acontece? Sai um peso das costas da mãe, porque a mãe fica com dificuldade, frustrada, porque não conhece. Quando a mãe conhece, ela fica mais calma. Opa, peraí, isso aqui dá, isso aqui não dá. E ela começa a escolher o que é melhor para a família, para a criança. E aí ter o poder de escolha, Jordana, através do conhecimento, é impagável. Você tira das suas costas, assim, um caminhão de frustrações, né? E aí a gente trabalha com muito mais alegria, muito mais feliz com os nossos filhos. E em todas as lives, Simone, eu como mãe de criança, né, com deficiência, com síndrome de Down, eu tenho batido nessa tecla. A família faz toda a diferença para tudo. Para tudo, para o aprendizado, né, para a alimentação, para tudo. Então, a gente tem que observar os nossos filhos. O Theo aprende melhor assim, ele aprende melhor com uma música, ele aprende melhor com uma historinha. Ele não quer ficar sentado lá comigo, na mesinha? Ótimo.
vou observar como que ele está aprendendo e nós podemos fazer essa diferença. Então, a família é a base aí de tudo, né? Às vezes a gente cobra muito das escolas, né? E das terapeutas, e a gente está ali tão pertinho, e às vezes a gente deixa passar detalhezinhos que podem, como você disse, fazer essa diferença e tirar esse peso, né? Jordana, e uma coisa que você falou muito importante é esse dia a dia, né, do desenvolvimento infantil da criança. Eu sinto, Jordana, que a gente precisa, claro, nós temos uma vida para cuidar, nós temos marido, nós temos irmãos, né, os filhos, outros filhos, tem casa, tem trabalho, mas quando a gente tem filhos, a gente precisa ter tempo para eles, em qualquer contexto. Tenha ele deficiência ou não. Então, assim, o fato do seu filho precisar dessa educação e desse apoio da família, de verdade, a criança com síndrome de Down precisa mais, ok, né? Precisa mais, é mais focado. Mas, de verdade, todas as crianças precisam. E eu, conversando com professoras montessorianas que não têm crianças com síndrome de Down na escola, nem outras crianças com deficiência, mas crianças típicas, né? Elas falaram isso, que na quarentena, o retorno que elas tiveram de alegria das crianças, de estarem com os pais, trabalhando em casa pela quarentena, foi impagável, assim, o desenvolvimento deles também foi bom quando os pais tiveram uma agenda organizada, né? E eu sei que isso faz muita diferença. A organização da agenda tem que ser do adulto e da criança, não só do adulto. Então, a gente tem que ter tempo para eles também, né? Exato. Aqui eu sempre, como eu tenho o Breno, que é típico, né? Eu tenho muito cuidado de não focar a minha atenção somente no Theo, né? E deixar o Breno aí, né? Apesar de eu não ter problema com ele, com escola, com nada, mas ele precisa da minha atenção, sempre precisou, e é assim que tem que ser, né? A gente tem que estar atento mesmo se tiver 10 filhos, aos 10 filhos. Se tiver um só, a um só. Né? A escolha é nossa. Eu tenho um professor, amigo nosso, parceiro de trabalho do nosso Montessori, né? Que ele fala assim, ninguém colocou a arma na sua cabeça, foi lá e falou, tenha filhos. Você teve porque quis. Né? É uma frase forte, que a gente realmente, eu me coloco assim, no lugar de ouvir uma coisa dessa, porque de verdade eu tive porque eu quis. Né? Então, assim, a partir do momento que a gente teve filhos, vamos dar conta do recado, tem que ter tempo para eles, né? Tem uma outra aqui. A criança com comprometimento intelectual necessita se organizar mentalmente. Para isso, devemos trabalhar os estímulos sensoriais, para que ela possa reconhecer o mundo material e levar as informações para o sistema nervoso central. Como os pais e a escola podem auxiliar nesse processo? Esse é um grande ponto que eu acho que são os alicerces, novamente, de Montessori, né? O adulto preparado, o ambiente preparado, né? E o material preparado, o material estruturado para isso, né? Mas o que acontece? A gente precisa lembrar que esse desenvolvimento da criança com deficiência, de verdade, ele vem de fora para dentro. Quando na criança sem deficiência, a gente percebe o desenvolvimento acontecer. De repente, a criança chega em casa da escola, está lendo. De repente, ela está escrevendo, né? Ela aprende por osmose muita coisa, ela aprende com os amigos, tem o cognitivo preservado, ela tem a lógica preservada, ela vai desenvolvendo conforme ela vai assistindo as coisas. Existem coisas que a gente tem que ensinar, mas existem coisas que eles chegam, a gente nem vê como é que aprendeu. E a criança com síndrome de Down, a gente percebe, e aí eu foco na síndrome de Down, que é o meu trabalho, né? Além de ser o meu dia a dia com meu filho, a gente percebe claramente que existe o aprendizado também pela visualização, pelo concreto, pelo espelhamento, mas os aprendizados cognitivos mais importantes de conceitos, né, dá mais trabalho para ensinar. Então, quando a gente fala de organização do ambiente, quando a gente fala de organização da cabecinha da criança, para que ela se organize para chegar nesse desenvolvimento e nesse amadurecimento, a gente está falando de um ambiente que proporcione isso para ela. O ambiente proporcionando isso para ela,
esse ambiente vai trazer para ela essa organização do ambiente para que ela aprenda a trazer isso para a cabecinha dela. Então, um exemplo prático que eu gosto de dar para as mães é assim, por exemplo, você está num quarto ou numa sala onde você está muito bagunçado tudo e o seu controle remoto da TV está embaixo de um monte de coisa que você não acha, né? E aí você começa a revirar tudo para procurar. A criança com síndrome de Down, ela precisa saber lá a função como se escreve a palavra bola, né? Se ela não tem uma organização da... Acho que travou aqui um pouquinho, Simone. Falhou aqui para mim. Voltou? Travou? Procurar aquelas palavrinhas, montar a palavra B-O-L-A, bola, né, com sílabas, e entender a função disso para escrever, é como achar o controle remoto no meio da bagunça que está na cabecinha dela, lá, ela não está se achando, né? É muito difícil para ela. Então, a gente precisa trabalhar dentro desse ambiente organizado, estruturado, ensinando a criança a se organizar, né, para que ela possa mentalmente também se organizar. Isso Maria Montessori fez com muita destreza, com muita, vamos dizer assim, cabeça de cientista. Quando a gente fala de ambiente organizado, gente, é um ambiente organizado mesmo, de verdade. Né? É um ambiente sem carrinho jogado, sem brinquedo jogado, tá ali na hora de aprender, vamos guardar. E eu acho muito importante também essa questão de ensinar a criança, brincou, guardou, né? Que aí ela já também vai se organizando. E o Theo é muito metódico. E assim, eles brincam bagunçado, né, Jordana? Você vê, às vezes você chega na sala, a sala tá de ponta cabeça. Ok, tá brincando. Mas aí depois classificar os brinquedos, guardar os brinquedos, são conceitos de pré-alfabetização. Ela vai levar isso para a cabeça dela, para a alfabetização e para a autonomia, né? Então é importantíssimo. E aí ele fala do estímulo sensorial, né? Foi baseado nessa percepção que Maria Montessori começou o seu trabalho com crianças com crianças. Ela vamos dizer assim, ela estruturou um método. Travou, não? Tá beleza, né? Voltou, gente? Estão ouvindo, Simone? Tá. Vocês estão ouvindo, né? Se travar, avisem, tá? Porque aqui para mim deu uma travadinha. Ela estruturou um método, Jordana, aonde a gente vai trabalhar, e é muito inteligente essa forma de trabalho, e é uma coisa que a gente gosta muito de colocar aqui, que se você faz um curso extra montessoriano, vamos dizer assim, onde você vai aprender o currículo montessoriano, vamos dizer... matemática, sensorial, geografia, mas de uma forma assim não estruturada, as pessoas normalmente vão comprar materiais montessoriano e vão dizer, ok, uma torre rosa, tá bom, é só montar do bloco menor para o maior, do maior para o menor, a criança vai ali brincar e ok. Não, esses materiais, eles são todos trabalhados em diversas sequências estruturadas que vai levar do sensorial para o abstrato, né, de forma sequenciada, uma coisa que leva a outra, que leva a outra. Então, assim, o material em si, ele é bonito e a galera quer comprar. É legal, tipo, vê foto, acha bonito, também quero, super legal, né, é bonito, é gostoso de trabalhar. Mas, se você não trabalha na sequência, ele vai ser mais um brinquedo para a criança, né? De verdade, ele não vai ensinar o conceito que a gente precisa que ela aprenda. Então, são materiais, instrumentos de trabalho, né? E esses instrumentos de trabalho, assim como um bisturi você não entrega na mão de qualquer pessoa, precisa ser médico para trabalhar, né? Precisa saber trabalhar com aquele instrumento. A mesma coisa com o material Montessori. Então, Maria Montessori, respondendo a sua pergunta, ela fez uma sequência estruturada, aonde leva do sensorial até o abstrato, de forma com que a criança consiga ir ultrapassando obstáculos, né, e melhorando o cognitivo. Sempre melhorando o cognitivo, né? Uma sequência bem programada mesmo.
Organizar os estímulos é primordial para o sucesso desse aprendizado, né? Você acabou de responder. Quanto mais difícil o aprendizado, mais a criança dispersa. O que pode fazer para ajudá-la? Pergunta minha. Essa é uma pergunta muito importante, porque assim, o que acontece, né? Às vezes a pessoa fala para mim, isso eu vejo todo dia. Eu atendo muita gente, né? Eu falo 700 famílias, mas é muito mais, porque são 700 famílias que estão constantemente em contato comigo, mas a gente atende famílias todos os dias ali nos grupos Educação e Síndrome de Down, que tem quase 29 mil pessoas, tem no Instagram também bastante gente. Então, tem vários grupos onde, se você juntar a quantidade de famílias que você vai atendendo, eu nem sei quantas que a gente atende, né? E as mães fazem muitas perguntas, assim, diariamente no meu WhatsApp, no meu Facebook, a respeito exatamente disso, né? Como é que eu faço? Ele não senta para fazer atividade, ele não tem foco, ele não tem concentração, não consegue aprender. Então, isso faz parte do pacotinho. Cabe ao adulto saber como é que aquele indivíduo, ele como indivíduo, como pessoa, o que é que atrai essa criança, o que é que traz para ele prazer e emoção. E através desse conhecimento, dessa observação detalhada dessa criança, nós vamos começar a desfrutar, Giordana, de trazer a criança para o companheirismo. Então, o conhecimento dessa criança, vamos dizer assim, da parte comportamental dela, é onde eu vou começar a ver quais são os pontos que eu preciso trabalhar. E aí eu vou levar em vida prática. Eu vou trabalhar com essa criança limpando a casa junto com ela, ensinando os conceitos. Eu não preciso ensinar conceitos de alfabetização sentado na mesa. A mãe pode ensinar pequeno, médio e grande com copos, pegando e fazendo a mesa do jantar. Ela pode ensinar cores, trabalhando materiais que a criança gosta, como carrinhos, por exemplo. Eu posso ensinar cores em carrinhos. Eu posso ensinar pentear os cabelos numa boneca e depois passar para o meu próprio cabelo. Eu posso ensinar a dar banho numa boneca com o intuito de ensinar a criança a se banhar, né? Então, tudo que eu puder trabalhar com a criança no sentido de ensinar essa criança do concreto, através dos exemplos, são conceitos que ela vai levar para a vida prática dela e que ela vai usar na escola, como conceitos de alfabetização ou pré-alfabetização, como conceitos pedagógicos. Um exemplo, Giordana, às vezes a gente está dando lá para a criança, na escola, falando a respeito de cachoeira, água, por exemplo, tá? Olha, nós temos ali as montanhas, a cachoeira, nós temos um lago. É um conteúdo que às vezes as professoras dão para as crianças na escola, ali da pré-escola, da primeira série, e aí o nosso filho nunca viu de perto. Não conhece uma cachoeira, não conhece um lago, não conhece uma floresta de perto, vista, com emoção. Levar a criança nesses lugares está aumentando a capacidade de conhecimento dela do concreto. Se ela chegar na sala de aula, eu estou dando um exemplo, tá, gente? Se ela chegar na sala de aula e a professora ali estiver trabalhando um conteúdo como esse, a criança vai ter na cabecinha dela guardado aquela emoção de ter participado de um passeio legal com os pais, e ela vai lembrar da cachoeira, que a água era gelada, ela vai lembrar que viu peixinho, ela vai lembrar que viu a floresta com árvores, e nessa floresta a mamãe ensinou o que é grande e o que é pequeno, árvore grande, árvore pequena, folha grande, folha pequena. Então veja, as pessoas acham que o aprendizado precisa ser apostila na mesa. Então, na verdade não. Na verdade, aquela apostila na mesa eu posso testar se a criança aprendeu aquilo que eu levei ela para ensinar na vida dela. Né? O aprendizado mais importante da criança ou da pessoa com deficiência é aquilo que ela vai usar na vida adulta. Será que nós vamos usar na vida adulta o Tratado de Tordesilhas?
Será que a gente tem que trabalhar com a criança, né, a história do Brasil, falar de Dom Pedro, enquanto eu posso estar ensinando coisas que ela vai usar para a vida, como dinheiro, por exemplo? Saber lidar com dinheiro. Então, essas coisas que a gente precisa reorganizar, sabe, Jordana, na vida dos nossos filhos, para encher a cabeça deles, a memória deles, de coisas que eles vão precisar para a vida deles. Eu acho que a gente perde muito tempo com conteúdos que a gente não vai usar. Autonomia, né? Você falou essa questão do dinheiro e eu achei muito bacana. Esses dias eu estava vendo um vídeo do Dudu, do Cavaco, e ele aprendendo aí ao banco, né? Aprendendo a sacar dinheiro, aprendendo a pedir o Uber para poder... Isso foi um pouquinho antes da pandemia, né? Então, ou seja, ele está, mesmo depois de adulto, né? Nunca é tarde. E ele está aprendendo a ter autonomia, que é o que eu acho que as crianças precisam, os jovens. E a gente tem aquela diferença de autonomia para independência, né? Assim. Pois é. E a gente tem que repensar algumas coisas, né? As pessoas falam, usam termos autonomia, independência. A gente precisa reorganizar as coisas e de verdade perceber o que é que a gente precisa ensinar para a vida adulta. Então, o Adrian, por exemplo, quando eu vou numa loja, e ele adora ir em loja de brinquedo, eu saio de carro, ele fala, nós vamos na loja de brinquedo, né? E aí eu falo, não, hoje não. E aí eu tenho que ficar organizando essa questão na cabeça dele. Não é toda vez que eu saio que eu vou na loja de brinquedo, né? Mas quando ele vai, o trabalho dele, naquele momento, é escolher um brinquedo que ele queira. Depois ele pega o cartão, ele vai no caixa, ele faz o pagamento, né? Eu não dou a senha, eu digito a senha, mas ele tem que falar obrigada para a menina do caixa, ele tem que pegar a sacolinha. Então a gente tem que começar a mostrar. E aí eu pergunto para ele, Adrian, ok, você comprou esse brinquedo? Eu sempre pergunto, porque eles aprendem por repetição, né? Então eu sempre pergunto, o dinheiro que fez você comprar esse brinquedo, esse presente que a mamãe está te dando, como foi que apareceu? E aí ele hoje já fala, trabalhando, né? Trabalhando. Então a gente vai trabalhando isso na cabeça da criança para que ela cresça com esses valores. São valores e que a gente precisa ensinar. Então, não é assim, o brinquedo apareceu na mão dele, vai na loja, ele pega o brinquedo e aparece em casa, ganhei um brinquedo. Não, existe um trabalho para isso acontecer. E eu falo para ele, você precisa aprender a ler e escrever para trabalhar e comprar o quê? Ele fala, mãe, eu tenho que comprar comida, roupa, né? E aí eu vou mostrando para ele, se não tiver dinheiro, se não tiver trabalho, não tem as coisas. Então, isso é errado a gente trabalhar com a criança, no adolescente, no adulto. Isso a gente começa cedo, trabalhando desde cedo. Certíssimo. Aí a gente falou o adulto ansioso, a gente já falou, né? A importância do trabalho com materiais de vida diária, você também falou. Sim, tem como funcionam os neurônios espelho na trissomia 21 e dentro da educação Montessori, que seriam os neurônios espelhos, primeiramente, né? Neurônios espelho. Todos nós temos, né? Então, aquela capacidade que o ser humano tem... Existem pessoas que falam assim, que o meio é que forma a pessoa. O meio em que nós vivemos é que culturalmente faz com que a gente tenha um determinado comportamento. Eu sinto que isso, numa criança com síndrome de Down, é muito forte. Dr. Zan fala assim, 3 vezes mais, trissomia, para a gente não esquecer. 3 vezes mais. Então, você ensina para a criança através da sua prática. Ela está olhando tudo. Eles são visuais, eles percebem tudo que você faz. Então, não adianta ter um discurso e ter outra prática. Então, eles vão olhando o dia a dia e eles vão aprendendo com o dia a dia. E é muito interessante a gente perceber que nós também somos assim. Só que eles, vamos dizer assim, aprendem com muito mais força. E o Dr. Zan fala uma coisa que eu gosto, que eles não conseguem desaprender. Então é importante tomar cuidado com isso. Aquilo que você ensina desde cedo, já levar para a vida toda. Imaginar que essa pessoa vai estar aprendendo e vai levar aquilo para a vida toda.
né? Não vai reformular, ou se reformular vai ser com muita dificuldade. Então já ensinam certo, né? E aí como é que a gente ensina? Pelo exemplo, vamos dizer assim, a gente fica o dia inteiro no celular, o dia inteiro, né? Nós adultos somos viciados. Agora na quarentena nós ficamos mais ainda no celular. E aí eu vejo mães, Jordana, incrível, assim, falando, meu filho não sai do celular, meu filho não larga o celular, né? Eu tiro o celular dele e ele grita, ele faz birra. Mães de crianças sem deficiência, tá? Crianças típicas. E realmente é um vício. Agora, a mãe está contando isso no Facebook. Né? Ela está com o celular contando isso. Eu acho incrível, né? A capacidade que a gente tem de olhar o defeito do outro e não se enxergar. Então, é o que ele está vendo em casa. Então, se a mãe está reclamando que a criança está muito no celular, o que ela está fazendo para que essa criança não permaneça no celular? Né? Na televisão. Então, é um processo é uma cadeia, sabe? E nós sabemos que a tecnologia em excesso faz muito mal. Então, dificulta na fala, dificulta no desenvolvimento. Tem mãe que quer dar um tablet para a criança com jogos pedagógicos. E muitas me perguntam, né? Ah, Simone, legal, tem até jogos Montessori no tablet, posso baixar para o meu filho? Olha, se você levar em consideração que a tia Simone fala alguma coisa que presta, não coloque. Né? Porque assim, o que acontece? A gente precisa tirar eles, eles nasceram na tecnologia. Eles precisam da tecnologia, eles gostam. É uma nova geração, ok. Mas se a gente não dá outras coisas para eles fazerem, o que vai acontecer? Essa criança vai ficar o dia inteiro na tecnologia. Vai falar pouco, vai ter poucas oportunidades em concreto. E o que nós acabamos de falar na live um pouquinho mais atrás, eles são visuais e concretos. Aí a gente entrega o celular para eles. Será que eles estão aprendendo de verdade com aquela tecnologia, conceitos de pré-alfabetização? Façam um teste. Mães que estão aqui nos assistindo, deem uma coisa pedagógica para a criança aprender no tablet ou no celular. Passa isso para o concreto num outro material e vê se eles conseguem entender o contexto. Não faz. Não está aprendendo o conceito de pré-alfabetização, está decorando o jogo. Decorar não é aprender. Então, quando a gente vai levar isso na vida diária, de pedagógico, para apostila, para atividades de desenvolvimento infantil, para a vida deles com síndrome de Down, para usar na vida deles, de verdade, eles não vão saber fazer. Então, o que adiantou aquele aprendizado? Né? E aí, a gente falando dos neurônios espelho. No concreto, aquilo que a gente ensina em casa, que a gente faz, a criança vai repetir. Então, cuidado. Nós não temos joguinhos, cuidado com o que a gente faz. Celular. Aliás, esses dias eu comprei. Aqui a gente tem em excesso. Acaba de uma bateria de um celular, o Adrian vai para outro. Gosta muito de música. Então, ele curte muita música. Muito bom. Né? Eu não sei se vocês conhecem Barbatux, quem não conhece, que depois procurem. Né? Ele faz todo muito legal, conheço. Trabalho do Barbatux, que ele não usa instrumentos, eles usam, né, a percussão com o corpo, e ele imita, olha aí, a imitação, né? Então ele... Tá, olha aí os neurônios espelhos funcionando. Então, eu me interessei de baixar joguinhos e tá bom assim. Não tá fazendo falta, não. Tá bom, e de verdade eu não condeno quem baixa os joguinhos. O Adrian baixa o joguinho direto para ele no celular e ajuda muito vamos dizer assim, o desenvolvimento da idade. Por quê? Porque os amigos jogam. Os amigos jogam, então os amigos vão falar sobre isso. Então agora, por exemplo, ele tá assim, mãe, eu gosto muito do Minecraft, porque os primos jogam Minecraft. Então ele vê, ele quer jogar igual. E aí o que acontece? Ele adora, mas ele não sabe jogar. O que ele faz? Ele coloca no YouTube, fingindo que está jogando, para ser igual aos amigos. E a gente deixa. Por quê? Porque ele está vendo que ele tem a mesma idade dos primos. Então ele tá vendo, e ele fica todo feliz porque, olha, eu também sou capaz. Então ele está mostrando, ele está trabalhando a estima dele. Eu também sou capaz, eu também faço. Né? Então a gente permite, porque de verdade eles nasceram na tecnologia, não dá para vetar, entendeu?
mas a gente tem que levar em consideração que não é um aprendizado verdadeiro, não é um aprendizado real. Aquilo que é real é o que nós usamos no dia a dia. Tá acabando o tempo já, Jordana? Eu falo muito. Faltam 9 minutinhos. A gente tem que terminar um pouquinho antes para poder salvar, né? Eu falo que live com 2 mulheres falantes. Se tiver mais alguma coisa que você acha importante, que está fora do contexto de pergunta e que você queira acrescentar. Olha, eu acho legal a gente sempre... Primeiro eu quero dizer que eu vi algumas perguntas aqui de mães e falando a respeito do celular, né? A mãe do Vini, a Ruth, ontem aprendi nas aulas sobre a diferença de autonomia e independência. É por isso que a Jordana está falando, porque teve essa aula, né, no nosso curso. Então é muito importante, eu vejo... Agora, a respeito da questão psicológica dos pais, sabe, Jordana, eu acho que vale a pena a gente falar dessa questão em que nós não podemos deitar a cabeça no travesseiro sem perceber que nós somos humanos, que nós fazemos o nosso melhor, que todas nós, como mães, queremos o desenvolvimento dos nossos filhos, e se em algum momento a gente erra ou a gente deixa de fazer alguma coisa, não é porque a gente fez de maldade ou por uma incompetência, às vezes por falta de conhecimento, outras vezes por falta de oportunidade, porque muitas mães trabalham, muitas mães têm que sustentar a casa, não é fácil, viver o dia a dia não é simples, e trabalhar Montessori em casa não é simples. Exige das mães, exige de um querer de verdade, um querer, aquele que eu falo, eu quero fazer o curso, eu quero fazer a palestra, mas não faz, fica no querer, né? Então, às vezes a mãe até tem vontade, mas não consegue. Então, nós também entendemos isso, também vemos essas necessidades, né? E sou muito solícita a essas mães, ou esses pais, não só mães como pais. Nós temos muitos avós nos nossos cursos também, acho muito legal. Então, veja a importância disso, de acolher a todos dentro das suas necessidades, sabe, Jordana? E muitas mães que podem fazer, que bom que podem fazer também, né? Assim como eu pude fazer uma escolha pelo Adrian. Meu marido me deu essa oportunidade de fazer essa escolha, de trabalhar com ele de uma maneira mais tranquila. E tem mães que não conseguem. Então, aquelas que não conseguem, que não podem, né, estão fazendo da melhor maneira que conseguem. Então, deixar aqui para elas também a nossa fala de força, de luta, de saúde para todas, e que de verdade elas possam fornecer a seus filhos conhecimento diário de autonomia de mundo, que com isso eles vão desenvolver uma inteligência para que um bom comportamento e uma inteligência para que os terapeutas e as professoras possam trabalhar com eles. Então, a educação, o bom comportamento, né? A gente pode dar em qualquer momento. Não precisa ter muito conhecimento, basta ter consciência de que eles são menores e de que nós adultos estamos ali para ensinar. Acho que esse é o mais importante. Crescer com essa consciência, né, de comportamento, às vezes a gente vê uma criança já maior com síndrome de Down e faz birra e grita e não se comporta e as pessoas falam e as pessoas colocam a culpa na síndrome de Down, né? Então, não é. Então, assim, que não é. A gente tem que ensinar as nossas crianças desde pequenos, que é certo e que é errado. E a gente tem a certeza que eles aprendem, porque o Theo aprende sim. Nossas crianças são muito especiais. E mesmo aqueles que têm deficiências, vamos dizer, que vem agregada com a síndrome no pacotinho, às vezes tem síndrome de Down e autismo, é mais difícil de aprender, às vezes não fala, é mais difícil de aprender. Mas se você leva em consideração métodos baseados em evidências científicas, essas crianças têm um desenvolvimento muito bom. Então, eu vi que a semana passada tivemos aqui na live com você, o Dr. Paulo Liberalesso, né? Ele fala muito sobre o ABA. Então, assim, nós precisamos saber os recursos, mas os recursos a serem utilizados por nossos filhos não podem ser recursos
que tratem os nossos filhos como cobaias. Nós temos que levar em consideração recursos que têm evidências científicas comprovadas. Então, a comportamental, a ABA, a pedagógico, Montessori, então são coisas que a gente vê como mãe, aqui eu não estou nem falando como profissional, estou falando como mãe, de que é cientificamente comprovado, não vai judiar da criança, né, não vai trabalhar a criança fazendo com que ela tenha traumas. Vamos analisar o que é que nós estamos dando para os nossos filhos, se colocar no lugar, empatia, né? Se colocar no lugar da criança e ver, será que aquilo eu gostaria que fizessem comigo? E aí a gente trabalhar um método que trabalhe principalmente o bem-estar da criança, sabe? Pensando no bem-estar dela e trabalhando com terapeutas qualificados para que de verdade essa criança tenha um bom desenvolvimento. Acho que isso não tem preço. Nossos filhos não podem ser colocados na mão de qualquer um. A gente precisa de verdade conhecer o trabalho da pessoa e ver se é cientificamente comprovado, baseado em evidências, né? E aí procurar os recursos. Temos recursos para melhorar o desenvolvimento das crianças. Não dá para fazer qualquer coisa, Simone, né? Mais uma vez, gratidão. Gratidão por estar aqui, por passar seu conhecimento, sua vivência, sua experiência. Eu acho que essa live foi excelente. Acho que todo mundo gostou. Estou vendo uns coraçõezinhos aqui. Muito grata. Né? Vai ficar gravada para quem não pôde assistir, que a gente hoje fez um pouquinho mais cedo, né? E Simone Galvão, ela é idealizadora do Montessori Daycare, para quem chegou depois. Se alguém quiser conhecer o curso, pode procurar a Simone, né, Simone? No Instagram, nas redes sociais. E o curso é maravilhoso. Simone, gratidão imensa a você. Um beijo grande, fique com Deus. Grata pela oportunidade, um beijo para todo mundo, estou à disposição. Beijo, Jordana, muito grata, viu? Tchau, gente. Beijo para todo mundo, grata. Beijo, tchau.